Oi, linda! Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante. Vamos falar sobre gravidez e menstruação. Há alguns dias atrás, eu atendi uma gestante do risco habitual, que me fez a seguinte pergunta. Ela me disse que se era possível uma mulher grávida menstruar, se ela podia estar menstruando estando grávida. Você já se fez essa pergunta ou você já se deparou com alguém questionando sobre isso? Se grávidas poderiam ou não menstruar? Se é comum ter menstruação, ter ovulação durante a gravidez? Se essa é uma dúvida que você tem ou que algum familiar ou amigo tem, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você se grávidas elas podem ou não menstruar. A resposta é não. Além de te dar a resposta, eu quero te mostrar alguns fatos para você entender perfeitamente por que a gravidez e a menstruação não podem ocorrer no mesmo momento ali na mesma mulher. Menstruação e gravidez são dois eventos incompatíveis. Ou seja, uma mulher que está grávida, ela não pode menstruar. Por quê? A menstruação é o desprendimento daquela parede interna do útero, que a gente chama do endométrio. E essa parede é onde o embrião vai se implantar para ele crescer, se desenvolver, transformar no bebê e ter ali, o trabalho de parto e nascimento. Então, se a mulher grávida ela menstrua, ela vai evoluir com um aborto, porque aquela parede que descama na menstruação é a mesma parede onde o embrião vai se fixar para ele crescer e se desenvolver. Não significa dizer que essa mulher grávida não pode ter um sangramento vaginal. Ela pode sim ter episódios de sangramento vaginal durante a gravidez, durante a gestação, mas esse sangramento vaginal não vai ser menstruação, ele pode ter outras causas e dependendo ali de quantas semanas de gestação ela esteja, a cabeça do médico ela já vai ter uma estruturação para determinar possíveis causas que está acontecendo com essa gestante. Vamos entender um pouquinho mais? Olha só. O que é menstruação, A menstruação ela vai ocorrer sempre que a mulher ovular, mas esse óvulo não for fecundado. Ou seja, se eu tenho um óvulo ali e não tenho um espermatozoide para fecundar esse óvulo e transformar ali um embrião, eu vou ter a menstruação. E durante a gestação, tem alguns eventos que acontecem no corpo da mulher que manda mensagem ali para os ovários dizendo: eu tô grávida. Você não precisa todo mês ficar recrutando folículos para crescer, se desenvolver e liberar o óvulo, porque eu já estou gestante. Então, mulher grávida ela não vai menstruar, ela também não vai ter a ovulação. Então, durante todo o tempo que ela está gestante, ela não vai ter aquele ciclo menstrual. Além dela não menstruar, ela não vai ter também ovulação. Por quê? Já teve comunicação ali dizendo para esse ovário, esse óvulo que você liberou foi fecundado. Essa mulher, ela está grávida. Então, não precisa recrutar ali folículos para depois ter novo episódio ali de ovulação em outro ciclo menstrual. Vamos entender melhor. Esse aqui é uma imagem do nosso útero, dos órgãos genitais internos da mulher. Então, aqui a gente vai ter ovários, tem outro ovário, tubas uterinas ou trompas de falópio. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui, que é a estrutura do nosso útero. O nosso útero ele tem basicamente 3 camadas. A gente tem uma camada mais externa, que é essa camada aqui, um pouco mais branca, nessa imagem, que a gente chama de serosa, que é a camada mais externa do nosso útero. E a gente tem a camada intermediária aqui, que é um pouquinho maior, que a gente chama, de miométrio, que é o tecido muscular do nosso útero. E a gente vai ter também essa camada aqui mais interna, que a gente chama de endométrio. Preste bastante atenção. Menstruação é a descamação dessa camada interna do útero.
endométrio. O sangue da menstruação é o sangue que vem da descamação dessa parede interna do útero. Então, se a mulher ela menstruasse durante a gravidez, ela iria abortar, porque o embrião ele se implanta justamente nessa camada interna do útero aqui, ó, no endométrio. Então, se a mulher menstrua estando grávida, ela vai abortar, porque essa parede vai se desprender e o embrião ele vai sair junto com essa parede que se desprendeu ali. Então, ela teria um abortamento, né, se ocorresse ali a menstruação durante a gravidez. Olha só, como é que funciona o ciclo menstrual da mulher? O nosso ciclo menstrual ele tem basicamente 3 fases. Na primeira fase, a gente vai ter lá nos ovários o crescimento e o desenvolvimento dos folículos. Então, vai ter alguns folículos ali, vão ser recrutados, eles vão crescer, vão se desenvolver, vão se transformar ali num folículo maduro. Na metade do ciclo, a gente vai ter esse folículo maduro, que já está na sua fase de maturação, ele vai romper ali e liberar o óvulo lá de dentro, o ovócito, né? Nessa primeira fase do ciclo também, ali dentro do nosso útero, aquela camada interna do nosso útero, que a gente chamou de endométrio, ela vai ficar mais espessa, né? Vai se proliferar, vai ficar ali prontinha para receber o embrião, caso ocorra ali uma fecundação. Então, na metade do nosso ciclo, a gente vai ter essa liberação do óvulo. 2 coisas importantes. Se esse óvulo ele encontrar com o espermatozoide ali na tuba uterina ou na trompa de falópio, esse espermatozoide vai fecundar esse óvulo e a gente vai ter ali a formação do embrião. Esse embrião ele vai caminhando ali pela tuba uterina e vai se implantar ali dentro do nosso útero, naquela camada ali que a gente viu, o endométrio. Mas digamos que você ovulou, mas não tinha ali um espermatozoide para fecundar esse óvulo. O que vai acontecer? Não vai acontecer a fecundação. Então, aquela parede interna do útero que se proliferou e se preparou para receber o embrião, essa parede ela vai se desprender, ela vai se descamar e a gente vai menstruar. Então, o sangue da menstruação é o sangue daquela camada interna do nosso útero que se preparou para receber o embrião, porque o nosso ciclo menstrual é um ciclo gravídico, ou seja, ele é um ciclo que prepara você, mulher, para uma gravidez. Então, sempre que você não engravidar, essa camada que se preparou para receber o embrião, ela vai descamar e você vai menstruar. O que é menstruação? A menstruação só vai ocorrer após uma ovulação, após um óvulo ali não fecundado. Ou seja, sempre que você ovular e não tiver a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, você vai menstruar. Como mostra nessa imagem aqui, ó, a gente tem a liberação do óvulo aqui pelos ovários. Esse óvulo vai caminhando ali pelas trompas de falópio ou tuba uterina. Se tiver um espermatozoide, vai acontecer a fecundação, o embrião vai caminhar e vai se implantar nessa parede interna do útero, que é o endométrio. Se não tiver o espermatozoide, não acontecer a fecundação, a parede interna do útero que se preparou para a implantação do embrião, ela vai descamar e a gente vai menstruar. Eu quero deixar um aviso muito importante aqui para você, mulher, principalmente que esteja gestante no momento. Deixar claro que grávidas não podem menstruar. Porém, não significa dizer que grávidas não possam ter episódios de sangramento vaginal. Por quê? Nem todo sangramento vaginal é secundário à menstruação. E durante a gestação, pode ter algumas intercorrências e ter alguns sangramentos. E é importante que essa gestante comunique ao seu obstetra caso ocorra algum sangramento, principalmente constante e de grande quantidade. Por quê? Existem várias coisas que podem fazer com que a mulher sangre durante a gestação e a gente precisa determinar a causa para poder tratar corretamente. É importante comunicar ao seu médico obstetra que está ali fazendo o seu pré-natal na ocorrência de algum sangramento, principalmente se for frequente e de grande quantidade. Eu quero que vocês observem bastante essa imagem aqui. Aqui a gente consegue ver um óvulo que foi fecundado por um espermatozoide ali na tuba uterina
ou trompa de falópio. Então, esse óvulo foi liberado pelo ovário, ele estava caminhando ali pela tuba uterina e encontrou ali o espermatozoide. Quando o óvulo é fecundado, em vez dos níveis de estrogênio e progesterona caírem rapidamente, tal como ocorre ali quando o óvulo não fecundado degenera, eles fazem o oposto. Eles elevam-se, esses hormônios ficam alto, mantêm-se alto por um tempo, para deixar ali o tempo que esse embrião consegue caminhar, chegar no útero ali, na parede interna e se implantar. Veja bem, eu tenho esse embrião que formou ali secundário, ali a fecundação. Então, teve a fecundação, teve a formação do embrião. Se a mulher menstruasse após uma fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, o endométrio estaria descamado e não teria condição dele receber o embrião. Ou seja, eu acabei de ter fecundação, acabei de formar um embrião e o endométrio vai lá e descama e sai em forma de menstruação. Quando o embrião chega ali, não tem como implantar, por isso que não tem como eu menstruar estando grávida. E a natureza é sábia, o nosso corpo é muito sábio, porque há uma comunicação. Olha só, uma vez que o embrião ele tenha se implantado naquela parte interna do nosso útero, que é o endométrio, e esteja ali crescendo, né, se desenvolvendo, vai haver a produção de um hormônio chamado HCG. Dentre todos os papéis desse hormônio, ele vai comunicar ao corpo da mulher que tem ali um bebê em desenvolvimento. Ou seja, teve fecundação, essa mulher está grávida, tem um bebê crescendo dentro dela. E isso é muito importante, por quê? Porque isso vai comunicar ao ovário que ele não precisa recrutar folículos, não precisa fazer todo aquele ciclo menstrual, ciclo gravídico, porque esse ciclo deu certo, esse ciclo a mulher conseguiu engravidar, então pode descansar, não precisa mais recrutar folículos. Então, nos próximos meses, o ovário não vai recrutar folículos, não vai ter maturação dos folículos e não vai ter ovulação, porque a mulher já está grávida. Por isso que a gestante ela não vai menstruar e ela também não vai ovular enquanto ela estiver grávida. Deu para entender? Resumindo, a mulher grávida não tem nenhum dos estímulos necessários para que a menstruação ocorra, mas mesmo que ela tivesse, isso significaria o término imediato da gravidez. Por quê? Porque assim que esse endométrio se desprender e sangrar em forma de menstruação, ele leva junto ali o embrião que acabou de se implantar para crescer e se desenvolver. Por isso, não tem como você menstruar estando grávida. Você sabia que grávidas não poderiam menstruar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube vai te avisar. Aproveite e já compartilhe o link desse vídeo com sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Beijo linda, até a próxima!